Hoje em dia, quase todo mundo tem pelo menos uma rede social. Sim, eu estou falando do mundo virtual. É quase inevitável nós não estarmos mergulhados nesse contexto virtual de redes sociais, internet, vídeos, sites, e essas questões envolvem todos os aspectos da nossa vida. Bom, familiar, social, até mesmo nos relacionamentos. Mas, se tratando de relacionamentos, será que uma rede social une ou separa os casais? Olá, eu sou a Maylin, sou psicóloga e quero conversar um pouquinho com vocês sobre redes sociais e relacionamentos. Será que é positivo ou será que é negativo? Será que as redes sociais elas unem os casais ou elas separam os casais? Existem dois lados aí a ser questionado. Não sei se vocês já passaram por alguma situação de estar solteiro ou solteira e por acaso encontrar uma pessoa numa rede social, conversar e começar a partir daí um relacionamento. Se você não passou por isso, provavelmente você deve conhecer alguma pessoa que também já passou por isso. Ou então, olhando para o outro lado, você também pode ter vivido situações de muito incômodo por conta das redes sociais. No sentido de um ciúmes mesmo, de uma insegurança, porque é um mundo onde a gente conhece várias outras pessoas e existe esse lance de seguir, de curtir, de fotos, de vídeos, e isso muitas vezes gera muitos ciúmes quando existe alguma fragilidade em um relacionamento. Uma coisa é certa, os relacionamentos mudaram de uns tempos para cá, com o surgimento da internet, das redes sociais, desse contato virtual, os relacionamentos amorosos também mudaram. Então, nós passamos a, além de buscar, de conhecer pessoas no ambiente físico, seja festas, shows, bares, restaurantes, nós também começamos a buscar pessoas, conhecer pessoas novas através desse meio virtual. E é nas redes sociais onde a maioria das pessoas estão. Além desses aplicativos de relacionamentos, existe um campo muito mais vasto que é as redes sociais para você conhecer pessoas, não só por um relacionamento amoroso, mas também apenas por conhecer, e trocar experiências. Bom, então os relacionamentos mudaram. A forma que a gente vai se conhecer também mudou. Então, de uma certa forma, as redes sociais nos aproximaram das inúmeras possibilidades de conhecer pessoas, seja na minha cidade, seja no meu país ou até mesmo em outros países, não é? Então, querendo ou não, aproximou as pessoas e também os casais. Mas esse mundo de muitas facilidades, de muita instantaneidade, parece ser muito frágil e muito efêmero. Tanto que hoje em dia é muito raro a gente perceber e encontrar casais que têm um relacionamento duradouro, A gente percebe que existe uma fragilidade nos relacionamentos. E aí nasce uma insegurança em nós, dentro de nós, de que se nós estamos num relacionamento, nós precisamos a todo momento estar atento para que essa pessoa que está junto da gente não vá embora ou não procure outra pessoa mais interessante. Então, essa fragilidade, essa volaticidade, essa liquidez, como diz um sociólogo muito conhecido, na sociedade líquida, o amor líquido, que é Bauman. Então ele vai falar dessa liquidez. Então gera em nós muita insegurança nos relacionamentos. E muitas vezes quem está em um relacionamento fica muito atento a quem o outro
né, está curtindo, está seguindo, né? É muito comum encontrar casais que já brigaram por esses motivos, por estar seguindo uma ex, ou estar seguindo um ex, ou estar curtindo fotos um pouco mais salientes, né? Um pouco mais ousadas. Então, existe muitos conflitos entre casais relacionados a esse tipo de assunto. Então, o que a gente pode fazer diante disso? Né? Tem um lado bom, onde eu posso encontrar pessoas, conhecer pessoas e me relacionar com elas. E tem esse lado ruim da insegurança, dos ciúmes, que também gera muito desconforto. Quando eu conheço alguém nas redes sociais e que me achou interessante e eu começo a puxar um papo, né? Querendo ou não, é um ambiente em que traz segurança para aquelas pessoas um pouco mais tímidas, que num ambiente muito mais físico não faria esse tipo de abordagem. Então é bem positivo o meio virtual porque gera um pouco mais de segurança para puxar um assunto e conversar com alguém. É muito comum os adolescentes de hoje em dia começarem um relacionamento dessa forma. E não tem nenhum problema nisso, isso é muito positivo. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado em quem nós estamos conversando, porque do outro lado a gente não sabe muito bem quem está lá, se é a pessoa que está ali, né, naquela foto, naquele perfil, né? E também tomar muito cuidado para a gente não criar muitas expectativas, né? Muitas fantasias em cima de uma pessoa que a gente apenas conheceu virtualmente, né? É muito positivo, mas também a gente não pode deixar e excluir ou conhecer mesmo de forma física, de forma real, do contato, da presença do olho no olho, de estar presente com aquela outra pessoa. É também muito comum as pessoas se relacionarem no meio virtual por conta de uma certa carência, uma certa solidão, para não se sentirem sozinhos e nem carentes. Então procuram esse meio virtual e isso é muito perigoso, porque quando a gente procura um relacionamento nesse estado, a gente corre o risco de cair em armadilhas. Realmente também existem pessoas nesse meio que são capazes de enganar, de fingir, de iludir. Então a gente deve tomar bastante cuidado, principalmente as pessoas que são mais novas, né? Principalmente os adolescentes que podem se iludir diante de um relacionamento virtual. Então, Mailinho, o que seria mais adequado, né? Já que existem esses perigos no campo virtual. Bom, é realmente você estar muito atento às conversas com essa pessoa. Não tem mal algum você entrar e conversar com alguém, mas sempre preste atenção e nunca exclua a possibilidade de vocês se conhecerem pessoalmente. Se a pessoa ela muda de assunto, se nunca dá para se verem presencialmente, então desconfie de alguma coisa, né? Porque ficar só no meio virtual, você também corre muitos riscos de também cair em armadilhas. Então você precisa ter uma certa inteligência e perceber muito bem quem é aquela pessoa que está conversando com você. Mas com relação aos casais que já estão em um relacionamento e sentem uma certa aflição por conta das redes sociais, também a gente deve prestar muita atenção e tomar muito cuidado para que esse relacionamento não se quebre ou não se termine por conta de questões que são virtuais, tá? Então a gente deve prestar atenção em alguns aspectos. Se você já sentiu isso, já sentiu uma insegurança, já sentiu um ciúmes do seu parceiro ou sua parceira por conta de uma curtida, por conta de uma pessoa que ele está seguindo ou ela está seguindo, né? Então você deve primeiramente prestar muita atenção nos seus sentimentos, porque pode ser coisas muito particulares suas,
né? Pode não ter nada a ver com a outra pessoa, ou a outra pessoa está fazendo alguma coisa errada, né? Então você primeiro, antes de qualquer coisa, antes de qualquer briga, de qualquer discussão, de realmente extravasar, né? Pensa um pouquinho em você. Por que você está sentindo isso? Que sentimentos são esses? Será que não seria uma baixa autoestima, não seria uma insegurança, uma desconfiança sem muitos fundamentos, né? Analisa bem a situação e preste bem atenção em você primeiro, antes de você apontar o dedo para outra pessoa, tá? Isso sempre é o mais saudável a se fazer. Depois que você presta atenção nesses sentimentos, tudo que você está sentindo, nessas aflições, né? Você vai sentar e conversar com a pessoa que você está se relacionando, né? Então aí você senta, conversa, diz o que está acontecendo com você diante disso, né? Então você pode sentar, olha fulano, eu percebi que você está seguindo uma ex sua, e aí eu me senti muito enciumada, me senti muito insegura. Você pode se abrir mesmo, porque um relacionamento a gente precisa também desse tipo de intimidade, né? Se você não tem esse tipo de intimidade com o seu companheiro ou sua companheira, então já está na hora de ter, né? Então você precisa dizer, comunicar o que você está sentindo, o que você está percebendo, certo? Se essa pessoa que você está se relacionando já tem histórico de traição, né, ou que traiu uma ex ou traiu mesmo você, então essa insegurança tem um certo fundamento, porque essa pessoa que você está te deixa de uma certa forma insegura, né, por conta de um histórico. Mas nunca deixe de se responsabilizar por isso, né? Porque você, mesmo sabendo do histórico dessa pessoa, de traição, você decidiu continuar com ela, né? Então, são escolhas a serem feitas, mas você precisa comunicar e ver o que é possível se fazer, né? Se for algo em você, você deve trabalhar, porque essas questões de insegurança, baixa autoestima, ciúmes, elas não envolvem só as redes sociais, elas envolvem outras questões, né? Mas aí você conversa com a pessoa que você está se relacionando e aí pode entrar em um acordo. Se eu não gosto que você siga a sua ex, né? A gente pode entrar em um acordo de você deixar de seguir a ex, e a pessoa ela também pode te dizer as coisas que ela não gosta, ela sente algum incômodo, e vocês entrarem em um acordo, tá bom? Essa é uma forma muito mais saudável, muito mais tranquila e muito mais madura de se agir diante dessas situações. Porque o que na maioria das pessoas fazem, né? Já brigam, já gritam, já xingam, desrespeitam. Então, o relacionamento levando para esse caminho não vai ser um caminho tão bom e tão agradável para os dois, né? E realmente pode chegar a um fim. Então, é sempre importante que você converse, se abra, né? Entenda o que está acontecendo com você. Não é que vocês tenham que deixar as redes sociais, mas também respeitar a outra pessoa que também se sente de uma certa forma fragilizada, né? Nós sabemos que as redes sociais são um campo de possibilidades, né? Então é sempre possível se encontrar pessoas e até mesmo se envolver com outras pessoas, né? Mas se você está em um relacionamento, existe um acordo entre os dois de fidelidade, de lealdade, né? Então você precisa honrar essa relação. Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu like para me saber que é desse tipo de conteúdo que você tem interesse. Você também pode seguir o canal, que nesse canal nós estamos falando mais sobre relacionamentos, sobre saúde no relacionamento, saúde emocional e também sobre amor, porque o amor envolve todos os relacionamentos. Então, a gente vai seguindo
nos nossos encontros através desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário, você pode deixar aqui para mim, ou me segue também no Instagram, que lá eu posto muito mais conteúdos do que aqui no YouTube, tá bom? Então, até o próximo vídeo.